Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, tudo bem, mulherada? Sejam bem-vindas a mais um programa Consultoria de Mãe, aqui da TV Cidade Farroupilha. Hoje estou aqui no estúdio sozinha, eu e o Bruno. Mas hoje não trouxe nenhuma convidada, por quê? Porque eu quero contar para vocês a minha experiência com a amamentação. Esses tempos eu fiz um post lá no meu Instagram e contei um pouco resumido sobre a minha experiência na amamentação. E eu gostaria de contar mais detalhes e trazer a minha experiência nesse assunto que é tão falado, tão polêmico no mundo da maternidade. A gente sabe que quando a gente fala de amamentação, tem mães que não conseguem amamentar, que gostariam muito, né? Que criam aquele sonho, aquele desejo durante a gestação e depois o leite não vem por um motivo, por outro, ou demora e a mãe acaba ficando estressada, não consegue amamentar. Então, é um assunto muito polêmico, porque tem mães que querem e não conseguem, tem mães que não querem e acabam tendo leite e optam por não amamentar, optam por dar complemento ou fórmula, né, que é a mesma coisa, e não querem amamentar. Então, é um assunto polêmico por quê? Por conta disso. Mas eu amamento a Catarina até hoje. A Catarina tá com 2 anos e 1 mês, e eu consegui fazer a amamentação exclusiva com leite materno até o 6º mês, que é o indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria hoje, e segui amamentando. A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, indica amamentar até os 2 anos de idade da criança. Mas a gente sabe que tem uma legião de mães, uma legião de médicos fora do Brasil que indicam amamentar até os 3 anos. E tem gente, por livre opção, que decide amamentar seu filho até mais do que os 3 anos de idade. Sabemos que é uma opção da mãe. A mãe que consegue amamentar com leite materno é uma opção da mãe a hora de parar. Não existe um tempo mínimo ou um tempo máximo. Eu sempre digo para as mães lá no Instagram e as mães da minha consultoria que o tempo ideal para parar de amamentar, ou quanto eu devo amamentar, é o tempo que seja bom para você, mãe, e para o seu bebê. Então, não adianta, a gente sabe que a amamentação é boa, a gente sabe que o leite materno é bom, é ideal pro bebê, pro crescimento, pro desenvolvimento. Sabemos de tudo isso. Não estou aqui para falar desses benefícios, porque toda mãe sabe, né? Estou aqui para justamente falar a minha experiência e falar para você, mãe, se essa amamentação, se a amamentação com seu filho está pesada, está difícil, você não está se sentindo bem, converse com o seu pediatra, o pediatra que acompanha vocês, e se vocês julgarem, né, ele vai saber a saúde do seu bebê, julgar a hora de parar, pare. Não existe um mínimo e o máximo. Eu trouxe aqui dados da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas não significa que você tem que seguir. Eles falam essa idade porque é o comprovado que o leite materno traz benefícios para o bebê até essa idade, até 6 meses é muito importante. Mas e aquela mãe que não teve condições, não quis amamentar? Existe a fórmula para isso, né? Sabemos que é bem diferente. Não estou aqui falando que o leite materno é igual à fórmula, porque toda mãe também sabe que uma coisa é bem diferente da outra, né? A grande diferença, só para deixar um adendo aqui, a grande diferença do leite materno para fórmula ou para o complemento, né? É que o leite materno ele transmite para o bebê, além de todos os nutrientes do alimento, ele transmite anticorpos. A fórmula, o complemento, não tem o anticorpos. Tem os nutrientes, mas não tem os anticorpos. Essa é a grande diferença, né? Esse é o X da questão. E enquanto a gente está amamentando, a gente está transferindo anticorpos. Por isso que o tempo de parar é você, mãe, que vai decidir. Mas eu vim aqui contar a minha experiência como foi. E para deixar esse relato aqui gravado, porque eu recebo muitas mensagens de mães, eu recebo muita mãe em consultoria que me diz, Gabi, justamente me procuram porque eu amamento até hoje, né, acima dos 2 anos da minha filha, e elas me procuram para saber, Gabi, eu não aguento mais com bebês novinhos, né, durante algum salto de desenvolvimento, Gabi, eu não aguento mais amamentar, tá pesado, tá difícil para mim. O bebê só quer peito, fica na sucção não nutritiva. Sucção não nutritiva, o bebê parou de mamar aquela sucção forte e ele fica ali só sugando. Muita mãe chama de chupetando, como se fosse uma chupeta mesmo, essa sucção não nutritiva. Então, o bebê que está em salto de desenvolvimento,
ele demanda um colo, ele vai querer seu colo, ele vai querer o aconchego da mãe. E se o bebê mama no peito, ele vai querer ficar no peito, ele vai querer ficar chupetando o peito. E isso, o chupetando geralmente não machuca. Mas assim, muito tempo de sucção, muito tempo mamando, às vezes pode machucar o seio. Então muita mãe me procura falando, Gabi, como é que tu consegue amamentar? Como é que tu ainda tá amamentando a tua filha? Sendo que pra mim tá difícil, eu não consigo, eu tô pensando em desistir. Principalmente nos primeiros dias, o primeiro mês de vida do bebê é muito difícil. Se você, mãe, tá assistindo, já passou por esse período e conseguiu amamentar seu filho, sabe do que eu tô falando. É muito difícil e é isso que eu vim trazer esse relato. Eu, durante a gestação, não fui uma mãe que sonhava em amamentar. O meu sonho durante a gestação era ter um parto normal, que não foi o que eu consegui, né? Eu tive um parto cesárea, já falei um pouco dele aqui, mas minha obstetra sempre diz que a gente não manda nos filhos nem dentro da nossa barriga, porque se fosse pela minha vontade eu teria um parto natural e a Catarina quis vir de cesárea. Então tá tudo bem, aconteceu. Então, como eu disse, não era um sonho meu amamentar. Óbvio que eu gostaria de amamentar, desejava amamentar, mas não era aquela coisa, meu Deus, eu quero amamentar de toda forma. Tanto é que no enxoval da Catarina eu comprei 2 kits de mamadeiras. Sim, porque eu pensava, gente, se meu leite não descer, o que eu vou fazer? Eu já vou ter mamadeira em casa. Se eu não conseguir amamentar, se eu cansar, eu já tenho mamadeira em casa. Comprei kit de mamadeira, comprei aqueles bicos, as mães aí vão me entender. O bico que troca, né, o bebê, geralmente os bicos, até 6 meses é um bico de mamadeira, depois aumenta, né, pro fluxo de leite sair mais, que o bebê já mama mais. Então eu tinha até os bicos já pra trocar na mamadeira. Tinha aquecedor de mamadeira pra carro, eu tinha aquecedor de mamadeira, esterilizador de mamadeira, tinha tudo. Então assim, o kit amamentação, fórmula, complemento, eu tinha, só não tinha fórmula porque eu não sabia qual comprar. E a gente sabe que quem indica a fórmula é o pediatra, né? Mas enfim, então eu estava preparada para o plano B, se eu não conseguisse amamentar. Durante a minha gestação não saiu nenhum colostro do meu seio. Tem muitas mães que já no final da gestação já começa a sair um pouco de colostro, que colostro é o primeiro leite, é o que é leite, mas a gente chama de colostro porque ele tem uma corzinha mais amarelada, mais marrom, né? Dependendo. Que é o primeiro leite da mulher. Então, na minha gestação, eu não tive muito... Nem saiu colostro. Em nenhum momento saiu colostro. E aí eu pensava, bom, de repente nem vou ter leite, já vou me preparando, tá tudo certo, não tem problema. E quando a Catarina nasceu de cesárea, como eu disse, ela nasceu, botaram ela no meu peito e aquela coisa, eu imaginei que o bebê nasce, tinha que mamar. Mas eu tive uma consulta com uma consultora de amamentação antes do parto da Catarina e ela me disse, Gabi, se ela não for mamar nas primeiras horas, não precisa, ela que vai demandar. Se ela quiser mamar, ela vai querer mamar. Mas se ela não mamar, não tem problema, tu não precisa ficar preocupada, não precisa dar complementos, que é porque significa que ela já saiu alimentada da tua barriga. Então, ela, quando ela tiver fome, ela vai chorar e você vai ter que amamentar. Então, não precisa se preocupar. E foi isso que aconteceu. Catarina nasceu 10 para 6 da tarde. Eu fui pro quarto às 10 da noite. E era 11 da noite. E ela não tinha encostado no meu peito para mamar. E eu pensei, meu Deus do céu, essa criança vai sentir fome? Essa criança não vai comer? O que tá acontecendo? Mesmo eu sabendo, eu estava com aquele pé atrás. Mãe de primeira viagem, né? Durante a noite, sim. Perto da meia-noite começou a fome na Catarina. E eu fiz curso de gestante, a gente procura entender como é que funciona a amamentação. Essa consultora de amamentação me disse o quê? Gabi, quando a Catarina nascer, no dia seguinte, eu vou estar no hospital e vou te ensinar a fazer a famosa pega, né? Que a gente ouve falar, pega da amamentação. Então, eu vou te ensinar a fazer a pega e vou te ensinar a amamentar tua filha. Como ela nasceu no final do dia, madrugada, ela não ia. Então, foi na manhã seguinte. Na madrugada, a Catarina teve fome. Eu, com a teoria, tentei amamentar, não conseguia. A Catarina conseguia sugar, mas eu fazia de forma errada e ela acabou machucando meu seio. Eu tive fissuras leves, nada de sangramento no seio, mas eu tive fissuras leves por conta dessa sucção que não estava com a pega correta. Mas ela chorava muito, porque como ela não conseguia mamar direito, ela também estava aprendendo a mamar, e eu não sabia, as enfermeiras do hospital durante a noite ofereceram complemento, 3 vezes durante a noite.
Elas pediram, ó, mãezinha, quem sabe a gente traz um complemento, você dá pra tua filha e vocês duas dormem, descansam. E eu pensei, não, eu não quero dar complemento. Não sou contra, né, complemento, meninas. Por que que eu não queria dar complemento? Porque eu nem questionei. Mas eu tinha medo da Catarina fazer confusão de bicos, delas oferecerem uma mamadeira, e a gente sabe que existe confusão de bicos, né? Então eu disse, bom, ela tá sugando, que eu tô vendo que ela tá conseguindo mamar, eu vou aguardar a consultora amanhã de manhã. Qualquer coisa, sim, vamos para o complemento. Mas eu vou esperar a consultora de amamentação. A consultora chegou antes das 8 da manhã, fez a pega, me ensinou, mostrou como é que eu deveria segurar a posição para amamentar, como é que eu deveria colocar a Catarina ali, como que eu tinha que pegar o seio para colocar na boca dela. Porque a gente sabe que o bebê também tem que aprender a sugar, também tem que aprender a mamar. Ele estava dentro da barriga, ele não estava sugando nada para aprender a sugar. Ele recebia o alimento através do cordão, né? Então ele também tem que aprender a sugar, tem que aprender a mamar. Então ela me ensinou como que eu deveria fazer. E ela saiu de lá e eu já estava conseguindo amamentar. Só que assim, né? Cada vez que a gente coloca no peito, a gente fica, tá certo ou não tá certo? Será que tá certo? Porque o bebê cansa muito, é um esforço muito grande pro bebê recém-nascido amamentar. Aí muita mãe me diz, Gabi, meu bebê dá 2, 3 sugadas no peito e dorme. É normal, o bebê tá aprendendo a sugar. E ele se cansa muito. Você pensa que ele passou 9 meses, ou o tempo que for dentro da gestação, né? Da sua gestação, o tempo que for lá dentro, e ele não tinha que fazer esforço nenhum. Ele recebia nutrientes aqui, ó, dormindo, tudo de boa. E chegou a vida aqui fora, ele tem que realmente lutar para sobreviver, ele tem que aprender a mamar, né? Então, é um esforço muito grande pro bebê. Os bebês suam a cabecinha, né? Quando estão mamando, eles dormem, eles dão 2, 3 sugadas, não se alimentam, porque as 2, 3 sugadas não vão alimentar o suficiente, só que eles vão dormir de cansados. A gente tem que acordar, tem que estimular, tem que ensinar que ele tem que mamar e depois dormir, né? Quando comeu bastante, aí pode dormir. Então, é um processo muito desafiador. Muito, assim. Aquele início, eu sempre digo, o primeiro mês de vida da Catarina, tô falando da minha experiência, né? Da Catarina foi muito desafiador. Porque a Catarina nasceu de 37 semanas e 2 dias e nasceu pequenininha, magrinha. E aí, o bebê perde peso na primeira semana, sabemos disso. Então ela foi pra casa com 2,6 kg, 2,4 kg, não me recordo bem. E aí eu tinha que amamentar a cada 3 horas durante a noite. Durante o dia era quanto tempo ela quisesse mamar, né? E durante a noite eu tinha que acordar ela para ela mamar a cada 3 horas. Com toda essa informação que eu disse, que o bebê tem que aprender a mamar, que o bebê se cansa para mamar. Vocês imaginam que eu chegava a ficar nesse primeiro mês de vida dela 1h30 para ela fazer uma mamada na madrugada. E pensem no meu sono, a privação de sono. Por isso que eu falo que é desafiador o primeiro mês, porque é um aprendizado para ambas as partes, né? Para a mãe e para o bebê. Então, sim, mãe, é difícil amamentar, né? Principalmente o início. O início é muito desafiador, porque a gente tem que lidar com nossos hormônios pós-gestação, né? Com a nossa vida de agora mãe, mulher, filha, esposa, né? Conhecendo esse bebê que a gente não conhece, sabendo as necessidades desse bebê que a gente também não sabe, a gente tem que conhecer o choro do bebê, tem que estudar o bebê. Então é muito difícil. Fora a privação do sono, né? Ainda mais eu que tinha que acordar a Catarina, tinha que mamar a cada 3 horas. Eu, nesse intervalo, acabava dormindo 1 a 1h30. Então você imagina, cada 1h30 eu acordar e não podia dormir enquanto ela tava no peito, diferente de hoje, que hoje a Catarina vai mamar, se ela quiser eu durmo também e tá tudo certo, né? Então é um momento, é aquele primeiro mês que a gente tem que ensinar o bebê. Muito difícil mesmo. Então, mãe, se você tá nesse período, principalmente nesses primeiros dias, primeiro mês, que você tá amamentando teu filho e você tá cansada, chame alguém. Chama o marido, chama a avó, chama a mãe, chama a vizinha, chama a amiga, quem você tiver. Chame alguém para te auxiliar, para te ajudar, para você descansar. Porque na hora de amamentar, se você está amamentando no peito, é só você e o bebê. Nessa hora, você não vai precisar de ajuda para amamentar. Você precisa de ajuda para o restante do tempo, para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para você descansar. Porque senão você não vai ter fôlego, não vai ter
vontade, você vai estar cansada, você vai querer só dormir, não vai querer amamentar aquele bebê por 1h30 pra fazer uma mamada. Então, realmente, descanse sempre que puder, chame ajuda se você deseja continuar na amamentação, porque a parte mais difícil é justamente o início, que você tem que aprender, o bebê tem que aprender, e é tudo muito lento, muito devagar, o bebezinho é pequenininho, depois vai ficando cada vez mais fácil. Depois, durante os saltos de desenvolvimento, quem me acompanha, eu vou vir aqui falar só sobre isso também, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que nos saltos de desenvolvimento, o bebê fica assustado, porque ele tá recebendo, eu sempre digo que ele tá atualizando o sistema do bebê, né? Num salto de desenvolvimento, o bebê tá aprendendo alguma coisa nova. O caminhar, o engatinhar, o falar, alguma coisa muito legal, uma habilidade muito legal. É por isso que a gente chama de salto de desenvolvimento. É um salto, dá um salto no crescimento dele. Então, nesse período pro bebê, ele fica muito assustado com essas coisas que tá acontecendo com o próprio corpo dele. E um bebê assustado quer o quê? A mãe. Se ele mama no peito, ele vai querer o quê? O peito da mãe. Então, nesse período de salto de desenvolvimento, o bebê suga muito, pede muito mamar. Muitas vezes ele nem mama, mas fica na sucção não nutritiva, que eu falei antes. Então, é cansativo, mas é mais fácil que aquele primeiro mês de vida do bebê. Porque você já conhece o bebê, já sabe o que ele quer. Então, se torna um pouco mais fácil. Depois vai ficando cada vez mais fácil a vida da amamentação. Porque o bebê vai mamando menos. Vocês imaginam que lá, não, eu comentei com vocês, no primeiro mês de vida, chegava a ficar 1h30 amamentando para uma mamada. Vai passando o tempo, o bebê vai sugando cada vez mais forte e sugando mais leite, e ele não precisa ficar 1h30 mamando, nem vai ficar 1h30 mamando, porque ele já conseguiu sugar o bastante para se alimentar naquele período ali. Então, vai diminuindo e vai ficando mais fácil, que você não vai ficar meia hora amamentando, você vai começar a ficar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, cada mamada vai ser rapidinho. Então, por isso que vai ficando mais fácil, você vai tendo mais tempo para você descansar, para o seu peito também descansar, né? Então, hoje a Catarina tá com 2 anos e 1 mês, ela mama para dormir. A gente tem essa associação de dormir mamando. Quando ela vai dormir na soneca dela, ela dorme mamando, e ela vai dormir de noite, ela dorme mamando. Quando ela passa, agora ela já não tem mais salto de desenvolvimento, mas quando ela estava no salto, ela mamava muito mais. Hoje eu vejo se ela tem medo, se ela tá com medo de alguma coisa, ficou assustada com alguma coisa, ela pede colo e muitas vezes ela pede pra mamar. Então hoje o mamar é muito mais um aconchego, um acalento pra Catarina do que o alimento. Então o alimento, a amamentação, o leite materno é alimento até 1 ano, 1 ano e meio, depende de cada bebê. Depois ele vira mais um aconchego, um acalento do que o próprio alimento, né? A introdução alimentar a gente começa com 6 meses e é justamente isso. É uma frase muito, vou falar uma frase muito forte que quando eu ouvi me chocou, mas é algo muito real. A introdução alimentar serve para quê? Para fazer o desmame, né? A gente começa a fazer a introdução alimentar porque a ideia é, a gente não vê adultos mamando, né? Então a introdução alimentar é justamente pra gente aprender a se alimentar com o alimento e largar o leite. Então, assim, algo chocante. Não, mas eu não quero parar de amamentar. Não, calma. Isso é gradual. É pouquinho a pouquinho. Então, eu comecei com 6 meses de vida a Catarina a introdução alimentar, ela ainda tá mamando com 2 anos. Só que é óbvio que hoje o alimento, o leite, não é o alimento dela. Hoje é o aconchego. O alimento dela hoje é comida. Então, é isso que vai acontecendo, né? Não vamos falar de desmame hoje, só da minha experiência da amamentação. E eu quero te dizer, então, mulher, que é difícil, mas é muito difícil no início. Depois vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais gostoso a gente amamentar. Então, se você tá nessa fase difícil, lembre-se que ela vai passar. Peça ajuda, porque normalmente a dificuldade na amamentação é justamente lidar com a privação de sono e com o nosso cansaço, e não com a amamentação em si. Mas se você tem dificuldade na amamentação em si, tá doendo, amamentar não dói, mãe. Se você está sentindo dor ao amamentar, procure uma consultora de amamentação hoje. Amamentar não dói, né? Não dói nem no início, tá? Nem nos primeiros dias. Eu senti dor porque eu sabia que estava errado. A partir do momento que eu acertei a pega, acertei a posição, eu não senti mais dor. Então, assim, se você está amamentando e está doendo, não é o doendo de muita sucção. Isso sim, o peito fica dolorido, a gente sente uma dorzinha. Mas assim, o bebê acordou,
e você vai amamentar e tá sentindo dor, procura uma consultora de amamentação, porque tem alguma coisa aí, uma pega, posição, que tá te machucando. Amamentar não dói, tá? Então, e uma coisa muito importante é ter uma consultora de amamentação. Muita mãe me pergunta, vale a pena? Vale. Eu sou consultora de sono infantil e eu indico sempre que a mãe, a gestante ou a mãe que recém teve um filho procure uma consultora de amamentação. O quanto antes, porque você vai aprender e vai ter a certeza de que está fazendo certo. Não corre o risco de machucar. E se o bebê já te machucou, chama uma consultora que ela também te dá o tratamento. Existe laser, existe muitos tratamentos para o seio para você continuar na amamentação. Não precisa parar de amamentar porque machucou. Chama uma consultora que ela vai fazer o tratamento e você vai continuar amamentando se é o que você deseja. Então, a consultora de amamentação, sim, vale muito a pena. Eu tive a consultora de amamentação e eu falo até hoje que eu só consigo amamentar a Catarina até hoje porque eu tive uma consultora de amamentação imediato. Catarina nasceu, dia seguinte a consultora veio e me ensinou. Porque a gente acha que... Eu recebi muito comentário nesse post que eu falei sobre amamentação no Instagram, das mães falando, eu achava que era intuitivo, que era instinto materno, era fácil, a gente vê a mãe amamentando, né? E as mães achavam, essas mães que não tinham ou desistiram da amamentação, achavam que era só botar o bebê no peito e ele ia sair sugando e ia mamar e tava tudo certo, não ia machucar e ia tudo certo. Tem bebês que fazem isso. Mas é muito raro, a maioria a gente tem que ensinar o bebê e tem que ensinar a mãe como colocar e como posicionar o bebê para ele mamar. Então, mãe, fica o meu relato aqui, procure uma consultora de amamentação. A minha indicação é que procure ainda na gestação, para você entender como é que funciona, para você já estar preparada, como eu estava preparada quando a Catarina nasceu, eu já sabia que ela poderia não mamar e que estava tudo certo, né? Para você ter esse conhecimento durante a gestação, para qualquer imprevisto que aconteça depois, você ter o conhecimento e saber lidar com a situação e não ficar apavorada, porque existe confusão de bicos? Existe, a gente sabe. Um bebê que não aprendeu a mamar ainda e a gente chega com uma mamadeira que sai o líquido fácil pro bebê, pode ser que ele não vai querer mamar mais no teu peito. Claro que isso é muitas vezes oferecendo a mamadeira, mas ele não vai mais querer mamar. Porque o líquido da mamadeira sai mais fácil, não tem que fazer esforço. Ele só encosta no bico da mamadeira e sai leite. No bico da mãe, tem que sugar. Um recém-nascido, ele suga 3 vezes, em média 2 a 3 vezes, na terceira ou na quarta é que sai o leite. Então, ele tem que fazer a sucção para depois sair o leite. Na mamadeira encostou, saiu o leite. Vocês viram a diferença? Por isso que existe sim a confusão de bicos. Então, mas ficou aqui o meu relato e está gravado para você não desistir. Essa é a minha frase de apoio. E se precisarem de ajuda, podem me chamar lá no Instagram. Claro que o meu desejo é que gostaria que todas as mães conseguissem amamentar e não desistam. É isso que eu vim trazer para vocês. Não desistirem na primeira dificuldade. Chamem ajuda, conversem, porque vocês vão colher os frutos dessa amamentação lá na frente, né? Mas esse é o meu recado para vocês. Muito obrigada pela companhia, fico à disposição. Beijos, até mais. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.